Vamos lá? Biologia C, aula 14, ainda dentro do filo dos nematóides, só que agora nós vamos trabalhar com os parasitas, que são muitos. Na aula anterior, a gente trabalhou as características gerais do nematóide. Agora nós vamos trabalhar aí com os vermes que nos ocasionam as parasitoses, que são várias aqui. Aqui eu tenho as caridíase, ocasionada pelo Ascaris lumbricoides, também conhecido por lombriga, ou antigamente na roça, no sítio, ele era conhecido por bicha. Aqui no superior direito eu tenho as imagens dos nematóides que a gente viu no slide inicial. E abaixo nós temos a lombriga. Olha que fofinha que ela é. Ela tem 3 lábios, ela é trilabiada. E essa é uma característica bastante importante que eu já vi exercício, onde mostra a imagem do verme, mostra exatamente a boca e pergunta que verme é, que filo pertence, que doença causa. Aqui nós temos o ovo que sai nas fezes do indivíduo com ascaridíase. Aí nós temos os 2 tipos de larva e nós temos o macho e a fêmea. Eles são dioicos, sexos separados. E eles têm dimorfismo sexual. O macho é diferente da fêmea. Uma das extremidades do macho é enroladinha, que é para facilitar a cópula. Tá? Ele é monogenético. O que significa isso? Eu tenho apenas um hospedeiro. Então, o que acontece? Eu vou beber algo, eu vou comer algo com ovos de ascaris, ele desce pelo meu esôfago, cai no meu estômago, não é digerido porque ele tem uma película protetora, daí ele vai para o intestino e eclode uma das larvas. E aí, essa larva sofre transformações e aí ela atravessa a parede do intestino, cai na corrente sanguínea, vai para o coração vai bombear isso para o pulmãozinho. Lá no pulmão, ele para crescer, ele para crescer, ele para crescer. Quando ele percebe que ele cresce, ele sobe pelas vias respiratórias superiores, vai ali, você tem que deglutir essa larva, ela passa pelo esôfago, passa pelo estômago, não é digerida porque ela tem uma película bastante resistente, cai no intestino, 21 dias depois você tem um verme adulto. Então perceba, os humanos, no caso, eles fizeram o papel de hospedeiro intermediário e definitivo. E é isso que caracteriza a ascaridíase, ter apenas um hospedeiro. O indivíduo, que pode ser os humanos, cachorro, gato, eles são apenas um hospedeiro que faz o papel de intermediário, porque abriga os diferentes tipos de larva e também abriga o verme adulto no intestino. Beleza? Então, como é que eu posso pegar esse ascaris? Pela boca. Tá? Eu posso ter uma contaminação porque eu fui ao banheiro, não higienizei minhas mãos adequadamente, aí eu peguei de mim mesma. Eu posso ter uma contaminação por água ou alimentos contaminados com ovos de ascaris. Então, eu posso pegar isso via oral. E tem uma coisa, eu vou abrigar a larva e o verme adulto. E quando a larva atravessa a parede do intestino, vai para a corrente sanguínea, vai para o coração, para no pulmão para crescer, quando ela está no pulmão e ela cresce, que ela se transforma numa larva ativa, ela tem infectante, ela tem que subir pelas vias respiratórias superiores. E quando ela chega aqui, eu tenho uma faringe que vai tanto para o respiratório quanto para o digestório. Então, eu posso ter, eu tenho que engolir, ela tem que passar pelo meu esôfago. Muitas vezes ela pode sair pela boca, tossiu, tal, e a larva acaba saindo. Eu não coloquei uma imagem aqui meio feia de uma criança com o ascaris saindo do nariz, saindo da boca, que é bem feio, mas eles saem também. Era para ele ser deglutido, cair no esôfago, no estômago e chegar na fase adulta no seu intestino, mas acabou saindo até pelo ouvido, pela glândula lacrimal, pelo poro da lágrima, pelo nariz e pela boca. Bem triste mesmo, tá? Então, eu tenho aqui o ciclo que eu te falei. Então, vai entrar o ovo pela boca, ou você se autocontamina porque você está com ascaris, você foi ao banheiro e não higienizou direito essa mão e levou essa mão à boca ou levou até um alimento, água ou alimentos contaminados, desce esse ovo, passa pelo estômago, de novo o ciclo, hein? Não é digerido porque tem uma casquinha protetora,
daí vai para o intestino, eclode uma larva. Essa larva passa por umas transformações, atravessa a parede do intestino, cai na corrente sanguínea, coração, pulmão, lá ela para crescer. Vias respiratórias superiores, chega ali na faringe, você tem que deglutir, e aí ela vai para o esôfago, vai para o estômago, a larva não é digerida porque ela tem uma película bastante resistente, e aí ela vai para o seu intestino, 21 dias, verme adulto, tá? Aqui, as larvas, que podem causar lesões no fígado, no pulmão. Eu posso ter essa pneumonia por conta desse verme que está parado no meu pulmãozinho para crescer. Tosse, febre, dificuldade respiratória, irritação. Eu posso ter excesso de glóbulos brancos, eosinófilos. Isso é um indicativo que você está com processo alérgico. Porque esses ascaris, eles liberam uma substância. Ele é vivo, está lá circulando pelo seu corpo e pode até ocasionar uma convulsão helmíntica. O indivíduo tem uma convulsão devido à toxicidade que esse ascaris libera, beleza? Aqui, os sintomas em adultos, né? Que eu posso ter diarreia, pode ter vômito, emagrecimento. Então, eu posso ter alergia, eu posso ter muitas coisas que, às vezes, eu acho que não é nada, tá? Então, olha lá, ó, o 7 é localização ectópica. Quando os vermes saem, né? Sai pela boca, sai pelo nariz, vai parar no apêndice. Às vezes, gente, o seu apêndice inflama devido à presença de vermes. Porque os vermes ficam ali circulando e acabam liberando suas toxinas, seus fluidos corporais e acabam gerando uma inflamação. Ai, prof, eu já fui operado de apêndice, eu estava com verme? Não, o apêndice pode inflamar por N motivos e um dos motivos é esse aí. Às vezes também você pode ter uma alergia. Você tem uma alergia, e você não sabe o que é nas vias respiratórias, e aí faz o exame de fezes, faz exame de sangue para ver o eosinófilo, isso é a questão de alergia, e aí faz uma pesquisa mais a fundo e descobre que você está com lombriga. Tá? Antigamente as pessoas davam cachaça para criança. Os índios aprenderam isso com os caras pálidas. Dá cachaça para criança, porque daí os vermes morrem. Mas eles não morrem, gente. A cachaça irrita, daí ela sai pelo ânus, ela sai pela boca, ela sai pelo nariz e a pessoa tem uma ideia de que matou os vermes. Na verdade, para matar vermes, eu tenho que tomar medicamento prescrito pelo médico. Tá? Então, antigamente também, as mães davam licor de cacau. Por quê? Porque o licor de cacau tem um alto teor alcoólico e fazia o mesmo efeito da cachaça. Hoje não se usa mais isso. Crianças até 2 anos de idade não podem tomar remédio para vermes, então vai tomar chazinho, vai tomar um preparado lá pela pastoral da criança, que faz um combinado de ervas para poder eliminar a verminose, mas aí a partir dos 2 anos, o pediatra que vai trabalhar com isso. E até então a gente vai tomar remédio para vermes pro resto da vida, pelo menos uma vez por ano, tá bom? O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Primeiro, tratamento dos doentes. Eu tenho que tratar quem está com ascaridias, quem está com lombriga, quem está com bicha, como eles falavam antigamente. Tá? Saneamento básico, vamos eliminar nossas fezes em local adequado. Educação sanitária, ensinar as pessoas a higienização pós-eliminação das fezes, eliminar as fezes no local correto. Se eu estou no mato e não tem jeito, estou fazendo alguma atividade, alguma trilha, e me deu vontade de fazer cocô, não tem jeito, vou fazer, mas vou enterrar minhas fezes, vou higienizar, sempre levo um álcoolzinho numa atividade extra dessa, também, tá? Então, eu tenho que ter higiene pessoal com os alimentos e a água filtrada e tratada, ela já vem tratada aqui no caso do Paraná da Sanepar, mas quando chega em casa a gente ainda deve utilizar o filtro, tá? Então, aqui são os estágios larvais. Então, do ovo eclode uma larva. A L1, que depois se transforma em L2, que se transforma em L3. Quando chega em L4, é que ele se transforma em adulto. Perceba, o ascaris, ele é monogenético, ele só tem um hospedeiro. Então, todas essas mudas, todas essas transformações larvais acontecem dentro do nosso corpo. Quando chega o verme adulto, são 21 dias, e aí ele já está lá no nosso intestino. Beleza? Aqui eu mostrei para você uma foto
original de um intestino que foi retirado esse pedaço porque está entupido de verme, porque chega uma hora que elas se reproduzem tanto, o indivíduo está com tanta lombriga dentro do intestino que acaba entupindo. E a única forma da gente tratar esse indivíduo é fazendo uma cirurgia. Geralmente tem que cortar esse pedaço do intestino que está obstruído por vermes, tá? E embaixo o esquema mostrando a mesma coisa, o tubo digestório entupido por excesso de lombriga. Gente, vamos ao médico, vamos tomar medicamento para matar esses vermes anualmente. Se você não tomou ainda, tem tempo, nós ainda estamos em maio, tá? Aqui eu falo para vocês sobre os tipos de larva, né? Como elas são, mostrei o desenho, tem a rabiditoide e depois tem a outra. Ele passa a filarioide, que é essa que é a forma infectante. Então, primeiro eu tenho uma larva rabiditoide, depois eu tenho a filarioide, e a filarioide que é infectante, tá? Mais detalhes aqui sobre você. Essa outra doença é a ancilostomose ou necatorose. São dois agentes etiológicos diferentes. A ancilostomose é o ancilóstoma duodenale e a necatorose é o Necator americanus. Mas por que a gente vê junto? Porque as duas causam o que a gente chama de amarelão. Eles têm dentes, né? Tem estruturas, placas cortantes na boca. Então eles ficam assim, ó, nhaque, 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 nhaque. Nhaque, 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 nhaque. Eles ficam mordendo. E aí eles causam uma discreta perda de sangue. Não dói, gente. Essas mordidas não doem. Eles são macroscópicos, olha aí o tamanho deles aí. Mas causa uma discreta perda de sangue e isso gera no indivíduo uma anemia. E aí o indivíduo fica com aquela prostração, né, com aquele cansaço, aquela anemia, que é uma doença que a gente chama de amarelão ou mal da terra. Por que mal da terra? Porque a larva penetra pela pele. E ela faz o ciclo parecido com o Ascaris. Só que não entra via oral. A larva penetra pela pele, cai na corrente sanguínea, vai para o coração, para no pulmãozinho para crescer, sobe pelas vias respiratórias, você engole a larva passa pelo esôfago, passa pelo estômago, não é digerida, vai para o intestino e aí eu já tenho o verme adulto. E aí Monteiro Lobato escreveu sobre Jeca Tatu, né, que é um matuto do interior de São Paulo, que andava descalço. E isso aí é um clássico dentro da biologia. Cobrar o amarelão em cima da obra de Monteiro Lobato é um clássico. E perceba, são dois vermes diferentes. Um é o ancilóstoma, que causa ancilostomose, e o outro é o necator, que causa necatorose. Mas as duas doenças são caracterizadas com amarelão, porque os dois têm esses dentinhos que ficam mordendo, causam uma discreta perda de sangue, a anemia, a prostração, o cansaço, que é característico de Monteiro Lobato aí, do seu personagem Tatu, tá? Então, eu tenho os ovos nas fezes. Esses ovos, eles vão eclodir uma larva, essa larva, ela vai penetrar pela pele, e aí o problema do saneamento básico e da educação sanitária, falar para o sujeito não eliminar suas fezes em lugar inadequado. Ou, se não tiver jeito, eliminar e, se possível, enterrar, tá? Então, aqui também são duas larvas, a rabiditoide e a filarioide. A filarioide é a infectante, é ela que vai se transformar no verme adulto lá no seu intestino, tá? Também são vermes monogenéticos. Eles têm apenas um hospedeiro. Então, o hospedeiro ele faz o papel de intermediário e definitivo. Ele abriga os dois tipos de larvas, o rabiditoide e a filarioide, e abriga o verme adulto. E a forma de infecção é a penetração da larva pela pele, mas pode acontecer de você ter a ingestão disso daí. E aí não passa pelo pulmão, vai para o intestino, lá já está crescido e aí já está com amarelão ou ancilostomose ou necatorose, tá? Então aqui é aquilo que eu te falei, né? O ciclo pulmonar é quando a larva penetra pela pele, cai na corrente sanguínea, vai para o coração, vai para o pulmão, cresce, sobe pelas vias respiratórias superiores, aí desce, esôfago, estômago, intestino, verme adulto. Bem parecido com o ciclo da lombriga, porém aqui a larva penetra pela pele. Lembrando que eventualmente ela pode entrar pela boca também, acidentalmente, tá? Então aqui é quando entra pela boca, aqui o esquema da ancilostomose ou necatorose,
Ah, quando que eu sei que eu tô com ancilostomose? Quando que eu sei que eu tô com necatorose? Eu tenho que ver qual é o animal que tá aí dentro de você. Qual é o verme que tá aí dentro de você. Se for o Ancylostoma duodenale, você está com amarelão por causa dele, você tá com ancilostomose. Se for o Necator americanus, você tá com necatorose, que também é um amarelão. E ainda a gente tem o Ancylostoma brasiliensis, que é aquele que causa amarelão no cachorro. Então, os cachorros, eles eliminam suas fezes com os ovos do Ancylostoma brasiliensis, que é um terceiro desse, e aí eclode a larva, e a larva tem que penetrar na pata do cachorro, mas acidentalmente penetrou na sua pata. Opa, desculpa, na sua pele. E aí faz o ciclo em você. Geralmente, ele fica subcutâneo. Então, causa em você o que a gente chama de bicho geográfico. As pessoas matavam esse bicho geográfico passando tinta, passando gelo, mas o ideal é passar medicamento. Você passa porque ele dura um ciclo embaixo da sua pele e depois ele morre. Mas ficam aquelas nervuras, aqueles caminhos, por isso que chama bicho geográfico, e a gente tem que tomar medicamento também. Porque vai que um deles acidentalmente conseguiu atravessar a parede do seu vaso sanguíneo. Então, tratar do bicho geográfico, que é o amarelão do cachorro, o Ancylostoma brasiliensis, não é somente matar a larva que está subcutâneo, é também matar o animal que porventura esteja no seu digestório bem, tá? Então, os sintomas desse amarelão que eu te falei, que é o cansaço, prostração, né? E assim, não é uma... É difícil ter um agravamento dessa hemorragia. Mas se o indivíduo não cuidar, pode chegar a casos mais graves. O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Primeiro, tratar os doentes. Eu tenho que tratar quem está com necatorose, eu tenho que tratar quem está com ancilostomose, eu tenho que tratar quem está com amarelão. Saneamento básico. Vamos eliminar nossas fezes em lugar adequado. Educação sanitária. Vamos ensinar esse cara que ele não pode estar eliminando as fezes dele num lugar fora do normal. Tá? O uso de calçados. Higiene pessoal com os alimentos. Você pode pegar isso diretamente. E água filtrada ou tratada. Mas o clássico aqui do amarelão é tratamento dos doentes, saneamento básico, educação sanitária e andar calçado. Tá? A forma infectante é mais fácil penetrar pela pele do que via oral. Aqui é a história um pouquinho do Jeca Tatu, que isso é um clássico dentro da biologia, em cima do amarelão. Tá? É um clássico, já foi cobrado mais de 1 zilhão de vezes nas provas por aí de vestibular, de simulados, Enem. Nossa, doença é tudo, tem que saber tudo mesmo. Tá? Aqui eu mostro para você os outros vermes que a gente fala, que é o Enterobius, que causa oxiurose, né? Que é um vermezinho que vai para o digestório. Quando as fêmeas vão botar, causa coceira e prurido. A maioria das crianças tem. A dracunculose, que nós não temos no Brasil. Tá? A dracunculose, ela é africana porque ela tem um hospedeiro intermediário, que é um microcrustáceo, que não tem aqui no Brasil. O Brasil conheceu a dracunculose. Quando os escravos foram trazidos para o Brasil, eles vieram com a dracunculose. Acabaram eliminando suas fezes no meio. Mas o ciclo não foi adiante porque não tinha esse microcrustáceo aqui no Brasil. Então, o que acontece? A dona dracúncula, ela é fininha e chega a 1 metro. E aí tem uma hora que ela sai, ela forma feridas na pele e ela sai. Aí o médico tem que ir enrolando ela, 10 centímetros por dia mais ou menos, e prende com o esparadrapo, daí no outro dia ela tira mais um pouquinho e toma o medicamento. Porque se puxar, ela pode morrer, necrosar e aí gerar um problema maior, tá? A filariose, ou elefantíase, transmitida por um inseto, tá? O que acontece? A larva, ela acaba entupindo os vasos linfáticos. Nós temos o sistema sanguíneo e o sistema linfático, eles são interligados. Quando o inseto pica a fêmea, ele pica o cúlex e aí introduz para você, ele vai caminhar, entrar no sistema linfático, vai entupir e aí você tem o vazamento da linfa e aí o inchaço dos membros superiores, inferiores, mamas, testículos, tudo. Aqui um videocício 1, né? No início do século passado, Monteiro Lobato criou o Jeca Tatu, personagem que representava o brasileiro da zona rural, descalço, mal vestido e portador de verminose. Jeca é magro, pálido e preguiçoso, sendo essas características decorrentes da verminose. Monteiro Lobato afirmava que ele não é assim, ele está assim. E examinando o sangue, assombra a pobreza em hemoglobina, ou seja, a anemia. Tá?
Assinale a alternativa que informa o nome do parasita e o modo de transmissão e a profilaxia. Ancilóstoma duodenale, ou Necator americanos, penetração ativa de larvas através da pele, saneamento básico, contato da larva, utilização de calçados. Letra C. Gente, amarelão, Jeca Tatu, Monteiro Lobato é um clássico. Fica esperto, por isso que eu escolhi isso aqui. Vídeo Cício 2, sobre as caridíase, marca a alternativa correta. Os ovos da lombriga são eliminados juntamente às fezes do indivíduo contaminado. Letra C. Então, eu tenho as caridíase, as lombrigas estão lá no meu intestino, os machos e as fêmeas, eles têm dimorfismo sexual, eles realizam a cópula e sai um ovo. Esse ovo vai sair na luz do meu intestino, vai sair nas minhas fezes e começa o ciclo daí. Beleza? Eu coloquei aqui, né, um quadrinho que eu achei muito legal sobre essas doenças, que é o Lucas e a Aninha conversando. É bem legalzinho de você ver e ler depois, para a gente dar uma descontraída também. Eles sempre conversam sobre alguma coisa, esses dois personagens, várias matérias, inclusive já coloquei na aula de química do 9º ano uma conversa entre esses dois, e eu acho bem legal esse tipo de quadrinho para a gente, né, ver. Gente, empenho, disciplina, rotina. Hoje é o último dia para a inscrição do Enem. O Enem ele não foi cancelado, ele foi adiado, então presta atenção, tá? Faça a sua inscrição para quando vier a nova data você realizar. Muita disciplina, muito empenho, muita rotina. Não se esqueça, eu estou morrendo de saudade de vocês, eu amo, tudo de bom, fiquem com Deus.